Hoje nós vamos ver qual a relação entre a manifestação dos espíritos aqui no plano físico e o duplo etérico. Muitos já ouvimos falar que tudo que existe aqui na Terra é cópia imperfeita do que existe no plano espiritual. E isso realmente é verdade. O duplo etérico é a cópia idêntica de tudo que existe aqui na Terra, só que de forma mais perfeita. Tá lá, plasmado no éter, vibrando na quarta dimensão, que é paralela à nossa 3D aqui, da Terra, né? E nada existe sem que isso ocorra, sem o agente modelador de formas e de circunstâncias, que é exatamente o duplo etérico. Nada existe sem ele. Tudo que temos aqui possui o seu duplo no éter, porque tudo preexiste à matéria. Então, que fique bem claro que nada pode existir sem o seu duplo, para a gente já iniciar com essa ideia, né? O Chico Xavier sempre gostou muito de contar histórias, e uma das histórias dele é sobre uma visita que ele fez a uma família que estava com muita dificuldade. Ele estava logicamente acompanhado com Emmanuel. E daí aconteceu que no momento de o Chico sair da casa, ele viu alguns desencarnados entrando. E eles foram até uma fruteira sobre a mesa lá dentro da casa e começaram a comer bananas. E o Chico ficou meio espantado, né? E o Emmanuel percebeu, ele olhou para o Emmanuel e o Emmanuel explicou para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim: Chico, eles estão comendo o duplo da banana. E sem esse elemento energético, em poucas horas, as frutas vão apodrecer. Então vocês vejam, o elemento energético que dá, vamos dizer assim, vida às bananas, é o duplo etérico delas. E sem ele as bananas iriam estragar, segundo o Emmanuel. E rapidamente. Por isso se diz que tudo que existe na Terra é cópia imperfeita das coisas do plano espiritual. Tanto que a fruta, sem o duplo dela, se desmancha, se acaba, apodrece. E assim como essa história do Chico, existem muitas outras, né, na literatura espírita, em filmes, também narrativas de pessoas que passam por isso, sobre a manifestação de espíritos desencarnados que permanecem por um certo tempo ou ocasionalmente aqui na Terra, ou seja, na nossa terceira dimensão daqui, se manifestando, utilizando das coisas, dos objetos, dos móveis e até das comidas aqui da Terra, como nós vimos na história do Chico. Então tem espíritos que ficam anos, muitas das vezes, vivendo em suas casas ou em locais sem perceber que desencarnaram, na verdade. E muitos percebem, mas continuam nessa situação porque desejam ficar nessa situação, por apego, obviamente. E aí continuam ali vivendo normalmente, fazendo tudo o que eles faziam antes, entre aspas, né? Quando estavam vivos, com a diferença que não conseguem se comunicar com os encarnados, que nem percebem a presença deles, com exceção dos médiuns, é claro. Como a gente viu lá no filme Nosso Lar 1, que a secretária, a empregada lá da casa do André Luiz, conseguia vê-lo, né? Ela e o cachorrinho da casa. Vê-lo não, ela ouvia, né? Ouvia, sentia a presença do André Luiz, mas todos os outros ignoravam. E esses espíritos justificam essa indiferença da família, das pessoas, essa indiferença à sua presença, como sendo desprezo ou raiva que as pessoas possam estar sentindo por eles. Também muitos espíritos continuam indo nos lugares que eles frequentavam, então eles entram, eles mexem nas coisas, eles sentam nas cadeiras, nos sofás, deitam em camas, muitos se alimentam, né, como nós vimos, e é dessa forma que eles agem, né, no duplo etérico das coisas. Eles não deitam na cama material, na cadeira material da casa, dos lugares, mas no duplo, né, da cadeira, da cama, do sofá. Eles comem o duplo da fruta, como o Emmanuel falou, no caso da história. Isso dá a impressão, para quem consegue ver, que o espírito utiliza as coisas materiais que estão no local, mas não é assim. Não é assim que acontece. As dimensões se entrelaçam visivelmente, elas são muito próximas uma da outra, como que sobrepostas, dando a impressão de serem a mesma coisa, só que não são. Muitas pessoas passam por isso, ouvem relatos, leem sobre isso, assistem filmes, mas acham que é ficção ou imaginação das pessoas, mas não é nada disso, isso realmente ocorre.
Muitos não entendem como isso é possível, que desencarnados atuem aqui no plano físico, já que estão despojados do corpo físico. Realmente seria impossível isso, os espíritos desencarnados se alimentarem de comidas, utilizarem as coisas, movimentarem coisas que não fazem mais parte da sua estrutura vibracional, da sua dimensão. Uma vez que, após o desencarne, nós sabemos que um ser passa a se manifestar através do seu perispírito. Mas a explicação é exatamente essa. Os desencarnados não utilizam das coisas materiais aqui da Terra. Eles utilizam exatamente do duplo etérico das coisas. E tudo que existe aqui tem o duplo, como nós estamos falando. O centro espírita, por exemplo, geralmente, paralelamente a ele, acima dele, melhor dizendo, normalmente tem uma cópia idêntica dele mesmo. E quem tem mediunidade de evidência, por exemplo, pode constatar isso. Que os espíritos ligados a essa casa espírita, que trabalham junto a ela, trazem outros espíritos que necessitam de tratamento, se manifestam no duplo etérico dessa casa espírita. E a mesma coisa acontece em outros locais, igrejas, hospitais, casas, em todos os lugares essas manifestações ocorrem, em vibração paralela à nossa, dando essa impressão para quem pode ver, né, de que isso ocorre na matéria daqui, da terceira dimensão, mas não é. E nós vimos essas cenas, né, no filme, como eu falei, no filme Nosso Lar 1 e 2, por exemplo, os espíritos utilizavam o duplo etérico das coisas, e isso é muito mostrado, né, em livros, novelas, filmes, relatos também de pessoas que não só viram como falaram com os espíritos que estavam no local, sentados numa cadeira, ou numa cama, ou num sofá, ou ainda mexendo em algum duplo etérico dos objetos da casa, né? Mas nós devemos entender que primeiro as coisas ocorrem moldadas no éter, para depois surgirem na Terra, não é o contrário. Porque como nós falamos, tudo preexiste a matéria. Então as coisas daqui da Terra são cópias imperfeitas. Primeiro ela é moldada no éter, para depois, sendo aprovado, né, esse modelo, essa situação, ela se corporificar, ser construída aqui na Terra. O computador, por exemplo, antes de surgir aqui na Terra, ele já existia no plano espiritual, com certeza. E de repente há centenas de anos, nós não sabemos direito. Sabe lá quanto tempo, né? É óbvio, o homem aqui na Terra é apenas instruído espiritualmente para fazer, para construir aquilo que já existe lá há muito tempo. Por isso que o ditado que diz que nada se cria, tudo se copia, é perfeito, cabe muito bem nessa situação. Então existem opiniões que dizem que essa situação de os espíritos se manifestarem aqui na Terra seria uma criação da mente desses espíritos, mas isso não está correto, porque o duplo etérico dos objetos não se trata de algo imaginário, que esse espírito está imaginando o que ele está fazendo, mas sim de construções sólidas, são reais no plano astral, não é? Para os espíritos que estão lá na quarta dimensão. E é claro que para nós que estamos aqui na 3D, é fluídico, tudo é fluídico, mas não para eles, porque se fosse assim, nós deveríamos dizer que as construções e tudo que existe no plano astral, nos planos astrais, como a cidade de Nosso Lar, por exemplo, seria fictício, imaginação deles, que aquilo não existiria de verdade, de fato, mas não é isso. Existem, são concretas aquelas construções, todas aquelas coisas que existem nas cidades espirituais. É claro que espíritos que desencarnaram não deveriam, né, se manter em suas casas, deveriam ir para o local do plano astral que lhes compete por afinidade espiritual, vibracional, energética. Mas alguns permanecem aqui por vários motivos, como apego, por exemplo, como eu disse, e tantas outras situações que daria outro vídeo, né, de reflexão que de repente eu venho até a fazer, porque esse é um assunto muito interessante, né? Mas acontece que o duplo etérico de tudo de fato existe na quarta dimensão, é real, é concreto. Na doutrina espírita, quem utilizou pela primeira vez o termo duplo etérico foi o Kardec, no livro dos Médiuns. E nesse livro ele analisa uma história de uma senhora que teve uma visão de um senhor que a visitou durante o período em que ela estava doente. E na descrição ela afirma que ele carregava com ele uma caixa de rapé que ele utilizava.
E é evidente que essa pessoa que visitou ela tratava-se de um espírito, né? Que estava utilizando esse rapé. Então, Kardec analisa esse caso no Livro dos Médiuns, no item 116, e ele forma uma suposição que eu vou ler aqui para vocês porque cabe muito bem para nós aqui, onde o Kardec diz assim: possivelmente aos corpos inertes da Terra correspondem outros análogos, porém etéreos, no mundo invisível, de que a matéria condensada que forma os objetos pode ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Essa foi a suposição que o Kardec fez sobre esse caso, e a gente vê que ele fala de uma forma que se aproxima muito da forma como se fala do duplo etérico na literatura espírita, nos filmes, inclusive nas falas, né, de André Luiz, de Emmanuel a respeito do tema. Então, com a finalidade de desvendar essa questão e os mecanismos de outros fenômenos de efeitos físicos, o Kardec apresenta uma série de questões ao espírito São Luís, no Livro dos Médiuns, no item 128, onde, na questão 4, ele usa o termo duplo etérico da seguinte forma, que eu vou ler aqui também. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Isso ele está perguntando para o espírito de São Luís, né? Então, dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? E a resposta de São Luís é a seguinte: não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então a gente percebe que São Luís refuta em partes a ideia de Kardec de que os objetos daqui da Terra se dividam, né, no caso aí, para formar outros objetos iguais, né, na dimensão espiritual, ou ainda que por si só eles tomem forma da quarta dimensão. Então São Luís responde que os espíritos é que criam, eles têm um poder que nós não podemos entender no momento de concentrar os elementos etéricos e os criar, dando-lhes as formas. Então a gente vê que desde o Kardec o Espiritismo já tinha uma ideia do duplo etérico, e ele expôs a sua conclusão de que o ser humano possui dois corpos, o físico e o perispírito, portanto o duplo também. Ele fala sobre isso na Revista Espírita, e é bem interessante também, eu vou ler essa parte aqui. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, tem um envoltório duplo, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, né? E outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma ao corpo, e é por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. E a literatura espírita trata vastamente, né, sobre esse assunto do pretérico. Então tá aí a questão de O Livro dos Médiuns. Nós não podemos entender ainda com exatidão como a espiritualidade age, mas é inquestionável que existe matéria na quarta dimensão, assim como existe aqui na terceira. E quanto a isso, não há sombra de dúvidas. O próprio Espírito São Luís realmente fala isso. Como São Luís alega no Livro dos Médiuns, existem coisas que ainda não podemos compreender, mas a ciência, passo a passo, com o Espiritismo, vem derrubando barreiras, nos permitindo já compreender alguma coisa, certos fatos que antes a gente não poderia alcançar, né? Porque veja, nós sabemos que nós somos seres bidimensionais, nós pertencemos à terceira e à quarta dimensão. Por quê? Porque nós transitamos pela quarta dimensão diariamente, todas as noites, ou com grande frequência, durante o sono físico. E de que forma nós nos manifestamos lá? Através do nosso perispírito, que seria, como diz o Kardec, o nosso duplo, claro. E por isso o perispírito vai e o corpo físico fica dormindo aqui. O nosso corpo físico não poderia ir.
Obviamente, porque nós estamos encarnados na terceira dimensão. Então, por que precisamos vibrar energeticamente em consonância com a energia do local onde nós estamos? E o nosso perispírito vibra de acordo com a energia da quarta dimensão, e o corpo não, por isso ele fica, que é a dimensão das colônias espirituais, não é? Dos umbrais. Tanto quanto os espíritos desencarnados vibram lá. Então, embora nós não possamos atuar em tudo quando nós estamos durante o sono físico lá na quarta dimensão, não podemos atuar como eles em tudo, devido a ainda estarmos ligados, né, ao corpo físico, mas nós vibramos a sintonia de lá, o nosso perispírito. Então nós atuamos de alguma forma, nós trabalhamos, nós conversamos com os habitantes de lá, nós interagimos, recebemos muitas vezes ensinamentos, tratamentos, quando nós necessitamos, né, nos comunicamos com os espíritos, muitas vezes com nossos conhecidos, entes queridos, não é? E muitas vezes lembramos disto, né? Ou pelo menos parte disto quando nós acordamos. Então, como Allan Kardec disse, o que é o perispírito senão o duplo etérico de nosso corpo físico? Se o nosso corpo tem o duplo, com o qual nós nos manifestamos lá na quarta dimensão, como nós estamos vendo, por que os desencarnados não teriam o duplo das coisas para se manifestarem aqui, na terceira dimensão da Terra? Já que eles, assim como nós, também são bidimensionais, são seres de terceira e quarta dimensão. Então é mais do que óbvio isso, não é, pessoal? E como foi mostrado no filme Nosso Lar 2, para quem viu, sabe disto, os mentores, os trabalhadores, né, os espíritos da quarta dimensão interagiam com as pessoas quando eles vinham para cá, quando eles desciam, e também através das coisas aqui na Terra quando eles vinham, através, claro, óbvio, do duplo etérico das coisas, porque até para auxiliar aqui, se não houvesse o duplo, como que eles fariam isso? E a própria ciência hoje já admite a existência, né, do quarto estado da matéria. Além do sólido, líquido e gasoso, nós temos agora a descoberta da energia quântica, que eles chamam também de plasmagel, que para nós espíritas, espiritualistas, nada mais é do que o duplo etérico. Então, gente, nós vermos e refletirmos sobre esse assunto não é apenas curiosidade, mas é importante nós observarmos como realmente a vida é uma continuação aqui e lá. É tudo tão perfeito que, apesar de a gente não entender exatamente como tudo se processa, como que a equipe espiritual responsável de plasmar o duplo etérico das coisas, nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos que é real, que a vida é um contínuo, né, pulsante, atuante nos dois lados, no lado daqui da terceira dimensão e no lado de lá da quarta dimensão. Nós não lembramos de nossas idas e atuações da quarta dimensão, pelo menos não por completo, porque Deus sabe que seria muito difícil para nós voltarmos depois se tivéssemos plena consciência de tudo. Não seria recomendável nem fácil para nós. Isso nos desequilibraria, atrapalhando a nossa evolução, a nossa vivência, quando a gente voltasse aqui para a Terra. E Deus sabe o que faz. Nós vemos muitos relatos, por exemplo, de pessoas que viveram, passaram pela EQM, né, experiência quase morte, que ao retornar à vida aqui na Terra ficaram muito ressentidas, desequilibradas, tendo dificuldade, não é? Inclusive em continuar a vivência aqui na Terra. Então, gente, o assunto duplo etérico ainda tem no seu entorno muitos mistérios que ainda não podemos desvendar, porque faz parte da atuação da espiritualidade responsável por esse trabalho, por essa criação, não é? Mas nós sabemos que isso tudo é real, é apenas questão de tempo para compreendermos tudo na totalidade, mas por hora essas informações que nós já podemos obter já nos ajuda muito a compreender, né? A nos maravilhar com a beleza, com a magnitude da criação divina, como Deus fez tudo tão perfeito, tão maravilhoso, para a evolução e felicidade de todos nós, né, seus filhos, bastando nos predispor a aprender com tudo e a fazer o nosso melhor em qualquer circunstância. Então, gente, finalizando aqui a nossa conversa de hoje, como é importante nós estudarmos sobre isso, refletirmos, da mesma forma que nós vimos no vídeo anterior a predição do futuro, nós vimos que nós somos responsáveis pelas informações que nós enviamos ao éter,
através de nossos ideais de vida, de nossos projetos de vida, nossos objetivos, nossos pensamentos, porque tudo começa na mente, no pensamento. Quando nós fazemos até um projeto de uma casa, por exemplo, esse sonho, esse ideal, esse projeto já se faz na nossa mente. E automaticamente nós projetamos isso para o éter. E isso vai tomando forma de acordo com a possibilidade, com o nosso merecimento e com o nosso empenho que isso se realize. Então não são só objetos inanimados, são nossos projetos, nossos ideais, nossos sonhos, são as imagens, os sons, os pensamentos, as ações, as aspirações e as atividades de todos nós seres humanos ficam plasmados no éter, gravados no éter que envolve o universo. E o éter nada mais é que o material que preenche, não é, a região do universo acima da esfera terrestre, é bom a gente lembrar disso. Então tudo isso fica plasmado lá. E além de armazenar para a eternidade os fatos já ocorridos de alguma forma, o éter grava também com antecedência tudo isso, as imagens do futuro que nós e toda a coletividade iremos alcançar um dia, segundo a conduta, como estou falando, de cada um de nós. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida, por nossas criações, por nossos pensamentos que ficam plasmados no éter. Daí a importância de sabermos como tudo isso se processa, porque disso dependerá o nosso presente, o nosso futuro e as nossas realizações. Percebe? Nós somos de fato os arquitetos da nossa existência, então que possamos fazer dela uma existência boa, de bons pensamentos, consequentemente de boas ações, bons projetos de vida, que ficarão com certeza plasmados, a certeza de que nós seremos bem-sucedidos, seremos felizes se merecermos, se fizermos por merecer, se fizermos boas escolhas na nossa vida, né, de bons pensamentos, bons atos, não é, bons sentimentos, porque com certeza tudo se realizará na medida que nós nos alinharmos às leis de Deus, que são as leis naturais, não é? Como a lei de causa e efeito, por exemplo, a lei da reencarnação. Então, nos alinhando às leis divinas, ao bem, nós podemos com certeza realizar maravilhas na nossa vida e até na vida daqueles que nos cercam. Pensemos nisso, tá bom, pessoal? Então vamos aí interagir sobre essa fala, sobre essa reflexão, deixando aí as suas sugestões, suas opiniões. Muitas pessoas devem ter histórias relacionadas a isso, né? E suas experiências, perguntas, e nós vamos aí interagindo, respondendo na medida do possível, tá bom? Fiquem bem, pessoal, até mais.